quinta-feira, vamos para a nossa primeira aula de matemática, né? Depois vem ciências. Então, nosso assunto de hoje é o último da segunda unidade. Já trabalhamos múltiplos, divisores, MMC, MDC, números primos, critérios de divisibilidade, fatoração de números primos, enfim. Esse aqui é o último assunto, tratamento da informação. Peguem o livro de matemática na página 52, tá certo? Pronto? Pegaram? Então, vamos lá. Então, o que significa tratamento da informação? Tratamento da informação é uma área da matemática que nos ajuda a organizar dados do dia a dia. Esses dados, assim, essas informações são organizadas através de tabelas ou de gráficos, tá certo? Então, vamos lá. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia. Então, o tratamento, essa área chama-se tratamento da informação. Certamente, você já viu um gráfico ou uma tabela. Essas são as formas mais comuns de organizar informações. Gráficos e tabelas. O que são gráficos? Então, os gráficos têm várias configurações, ou seja, vários formatos. Eles podem ser gráficos de setores, gráficos de barras ou lineares. Nós vamos ver esses três tipos aqui da atividade, tá bom? Tabelas. Há dois tipos de tabela, né? As tabelas podem ser simples ou de dupla entrada. A tabela simples relaciona apenas uma grandeza, enquanto a tabela de dupla entrada relaciona mais de uma grandeza. A tabela média, certo? Que é a simples, né? Então, observe a tabela simples, que mostra as notas de alguns alunos na última avaliação de ciências da turma de Lucas. Aí nós temos aqui a nota de cada um dos alunos, né? Os alunos são Lucas, Mateus, Luan, Raíssa e Caio. Lucas tirou 8, Mateus tirou 7, Luan tirou 7, Raíssa tirou 6 e Caio tirou 9. A média correspondente ao desempenho geral da turma nessa avaliação e não a uma nota individual, ou seja, a tabela média corresponde ao desenvolvimento geral da turma e não por criança, tá certo? Agora, para obtermos a média de alguma informação, devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos que a informação possui. Neste caso, os objetos da informação são 5 crianças. Então, virem a página agora, página 55. Então, observe as notas que os meninos tiraram, não foi? 7, ou melhor, 8, mais 7, mais 7, mais 6 e mais 7. Deu um total de 35. Eu vou pegar esses 35 pontos, dividi-los por 5, que eu obtive média 7. Entendeu? Então, a média da turma foi 7. Então, a média de desempenho geral da turma foi 7. Para uma tabela de dupla entrada, podemos comparar duas grandezas. Veja a mesma tabela citada anteriormente com mais de uma informação. Aqui eu tenho os alunos, a nota de cada aluno e a média por turma, certo? Então, aqui Lucas tirou 8, Mateus tirou 7, Luan tirou 7, Raíssa tirou 6 e Caio tirou 7. A média da turma, todos ficaram com 7. Então, aqui, Lucas, que tirou 8, perdeu um ponto, não é? Porque a média foi geral, ele ficou com 7. Já a Raíssa, que estava abaixo da média, conseguiu ficar. Então, Lucas foi penalizado em um ponto e Raíssa obteve vantagem com um ponto. Então, neste caso, note que nessa tabela de dupla entrada, podemos comparar as grandezas. Por exemplo, Lucas ficou com uma nota maior que a média de toda a turma, certo? Então, a nota dele foi maior que a média de toda a turma. Mateus, Luan e Caio ficaram com a nota igual à média da turma. Raíssa ficou abaixo da média, então, no entanto, a turma toda, então, cada um, aquele que tirou 8 pontos, perdeu um ponto, e quem
tirou um ponto a menos, ganhou, no caso de Raíssa. Agora vamos para atividades. Primeiro quesito. Os gráficos de barra podem ser apresentados na forma horizontal ou vertical. Então, aqui nós vemos de barra verticais, né? E suas barras podem se relacionar. Leia o gráfico a seguir e dê um nome a ele baseado na informação que contém, né? Então, que nome você daria a esse gráfico de acordo com de acordo com o assunto? Então, o que é que nós vemos aqui? Então, números de salto, não é por metro. Então, que tal o título? Salto por metro. Então, o título, podem colocar salto por metro. Certo? Pode ser como é o título, tá bom? Salto por metro. Pode ser o título. Se vocês quiserem dar outro, podem. Agora, esse é o primeiro quesito, tá bom? Letra A. O que indicam as cores azul e vermelha no gráfico em destaque? O que é que indicam, gente? Indicam os saltos de cada competidor, né? Então, indicam o número de saltos de cada competidor. Certo? Indicam o número de salto, indicam o número de saltos de cada competidor, tá certo? Essas barras azuis e vermelhas. Letra B. Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação no primeiro salto? Quais foram? Dê uma olhadinha aí. Vamos lá. Que foram, exatamente, foram Jorge e Henrique. Foram Jorge e Henrique. Certo? Jorge e Henrique. Letra C. Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação no segundo salto? Dê uma olhadinha aí. Quais foram os que tiveram melhor competição no segundo salto? Quais foram? Mateus e Juliano. Muito bem. Mateus e Juliano. Mateus e Juliano. Agora a letra D é pessoal. Você teve dificuldade de ler as informações do gráfico em questão? Por quê? Veja, se vocês tiveram dificuldade, vão explicar, dizer sim e por quê. Se não tiveram, diz que não tiveram e por quê, tá certo? Passemos agora para o segundo quesito. Então, gente, esse primeiro gráfico é um gráfico de barras, tá certo? Esse segundo quesito é um gráfico de quê, gente? De setores. E o terceiro vai ser um gráfico linear, tá certo? Então, vamos agora para o gráfico de setores. Posso apagar? Posso apagar? Aqui pode ser a sugestão do título, tá certo? Letra A, indicam o número de saltos de cada competidor. Letra B, foram Jorge e Henrique. Letra C, Mateus e Juliano. Vamos agora para o segundo quesito.
Segundo quesito. Os gráficos de setores oferecem uma maior visibilidade da representação dos dados comparados ao total. Observe a quantidade de crianças e suas preferências de lazer. Qual é o título deste gráfico? O título deste gráfico é Preferência de lazer por alunos. Aí nós temos aqui, né, é um gráfico de setor, aí tem aqui quais são as opções de lazer, praia, cinema, teatro e outros, certo? Qual é a opção que mais crianças optaram? Ok, qual foi? A cor azul, que corresponde à praia. Em segundo lugar ficou o quê? O cinema. Em terceiro, teatro e outras opções em quarto lugar, né? Então, agora responda. Letra A. Segundo quesito, letra A, certo? Letra A, segundo quesito. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Letra A. Quantas crianças preferem outras opções? 3 crianças. 3 crianças, não é, gente? Letra B. Qual é o setor do gráfico que mostra a segunda maior preferência? Qual é, gente? O setor vermelho. Muito bem. O setor vermelho. Letra C. Letra C, que está pedindo na letra C. Pronto. Letra C, gente. Letra C. Quantas crianças foram consultadas para a formação deste gráfico? Quantas crianças, gente? No total, vamos somar, vamos. Quantas crianças optaram por praia, por teatro, cinema, e outros tipos de lazer? Quantas? Quantas, gente? 23 crianças, muito bem. 9 mais 6, 15, mais 5, 20, mais 3, 23 crianças. 23 crianças. Letra D. Letra D. Qual é a opção de lazer preferida das crianças consultadas? Qual? Praia. Letra E. E você? Em qual setor sua preferência entraria neste gráfico? Ora, você optaria por praia, por cinema, teatro ou outras opções? Aí você vai responder, tá bom? Passemos agora para o terceiro quesito. Terceiro quesito. Copinha para ter passar para o terceiro quesito. Dentre outras finalidades, os gráficos lineares oferecem uma visão simplificada de aumento ou queda de algum dado, como também oferece uma melhor forma de projeção desses dados. Observe, então isso aqui ele já complica um pouquinho, né, gente? Desses três, o mais fácil é o gráfico de setores, né? O de barras também é fácil. Agora, esse linear é um pouquinho complicado, mas não é tão assim, tá bom? Então, observem aqui. Então, número de alunos em baixa projeção, onde 2017, são 3 escolas que estão sendo avaliadas, né? Escola 1, Escola 2 e Escola 3. A Escola 1, indicada pela seta azul, Escola 2 a linha vermelha e a Escola 3 a linha verde. Então, letra A.
Letra A. Observando o gráfico, que escola obteve o melhor resultado? Vamos observar qual foi a escola que teve o melhor resultado. A escola, qual é? A escola que tem a linha vermelha, qual é? A 2, muito bem. A escola 2. Terceiro quesito, letra A. A escola 2, certo? Letra B. Letra B. Qual é a projeção das escolas 1 e 3 para o ano de 2017? Então, qual é, gente? A projeção é de que cada 20 alunos sejam aprovados. Que cada 20 alunos que cada 20 alunos sejam aprovados. Letra C. Utilizando uma calculadora, calcule a média de aprovados nos 3 anos em que os dados foram levantados. Então, vamos para a escola 1. E tem aqui a escola 1. Quais foram as notas obtidas? Quais foram, gente? Em 2014, quantos pontos? Em 2014, a escola 1, 18, né? Então, a escola 1, 2014, 18, mais quanto, gente? Mais 19 em 2015, não é? Em 2016, quanto foi? 20. Então, ao todo, então essa média aqui, pegou-se essas 3 notas e dividiu-se por 3. Deu um total de 19 alunos, tá certo? Depois, a escola 2. A escola 2. Qual foi a pontuação? Em 2014, a escola 2 é a vermelha. Então, 22, né? Em 2014, 22 alunos. Depois, em 2015, quanto foi que teve? 23, 22 mais 23 mais 23, igual a 22,66. E aqui arredonda para 23, né? Daqui, na escola 3, a escola 3. Em 2014, a escola 3 é representada pela cor verde, né? Então, em 2014, a escola 3 foi quanto? 20. Em 2015, 18. Em 2016, 17. Igual a 18,33, aqui arredonda para 18. Tá certo? Agora, letra D. Pense e escreva um número natural suficiente para que a média de aprovação de cada escola não caia no ano de projeção, ou seja, em 2017, certo? Então, aqui, para que nenhuma delas tenha uma queda, então seria a escola A, vamos ver. Vamos apagar aqui.
Apaguei, foi tudo mesmo. Posso, gente, apagar? E para a letra D. Pronto. Apaguei, foi a luz também. Vamos no escuro. Letra D. Então, a escola A, então, a escola 1 seria 20 alunos, certo? Escola 2 seria 24 alunos, para que não caia a média, né? Para estar mais alto do que na questão anterior, na letra C. E a escola 3 ficaria com 19 alunos, certo? Pronto, gente. Então, quando a gente ouve falar na questão de tratamento da informação, é o estudo baseado em tabelas e gráficos, tá certo? Então, esses dois tipos de recurso nos passarão informações a respeito do que de um determinado conteúdo que a gente queira saber. Então, só voltando, os 3 tipos de gráficos são gráficos de barras, gráficos de setores e os gráficos lineares. As tabelas são tabelas simples, né, que só tem uma entrada, certo? E tabela de dupla entrada, que tem mais de uma informação, como é o caso aqui dessa segunda tabela, tá certo? Então, aqui a gente termina a aula de matemática e daqui a pouco a Raquel volta com ciências. Até já!